Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário e host desse grande programa. Antes da gente começar, eu quero deixar meus agradecimentos para a Defensoria Pública, o grande parceiro institucional do CRM, no qual ele cedeu esse ambiente maravilhoso, esse espaço, esse estúdio lindo. Então a gente deixa os nossos agradecimentos, agradecer aos conselheiros, a nossa plenária, a nossa gestão, a nossa diretoria, que tem feito um excelente trabalho no decorrer desse período. E hoje é um dia muito especial, porque hoje eu recebo dois colegas médicos, conselheiros, doutora Thalita e o doutor Marcelo Arruda. Doutor Marcelo Arruda, a gente já teve um bate-papo maravilhoso aqui, onde a gente falou um pouco de corregedoria. Ele, que é o nosso primeiro vice-presidente, e a doutora Thalita, que é uma médica conselheira extremamente competente, e ela é coordenadora do serviço de fiscalização, que é o tema desse podcast de hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu já quero te convidar para estar nos seguindo no nosso YouTube. Vai lá, aproveita, @CRM Roraima. Se você não segue, já siga esse canal. Se você ainda não viu os outros episódios, vai lá, volta lá atrás e assista a todos os episódios disponíveis. Tem episódios aí que a gente tem falado coisas importantíssimas para a nossa comunidade médica e para você tem interesse no assunto. Então nos acompanhe por aqui e não esqueça de curtir esse vídeo e mandar para alguém, viu? Se você não nos segue ainda nas nossas redes sociais, vai lá, @CRM Roraima no Instagram e já siga para estar recebendo novidades, para estar recebendo os cortes que estão rolando por aqui. Tem muita coisa boa acontecendo, tá? Então essa é a sua primeira missão, vai lá, já faz tudo isso aí. E esse programa também, todos os episódios estão lá nos canais de streaming, tanto no Spotify quanto no Deezer. Se você quiser ouvir esse podcast no rádio, quando estiver indo trabalhar, vai lá, acessa e já compartilha com a gente. Vamos lá para a nossa entrevista de hoje. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que faz parte dos pilares, um dos pilares do CRM, que é fiscalização. E hoje eu recebo aqui a doutora Thalita Picanso e o nosso primeiro vice-presidente, doutor Marcelo Arruda. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Gosto da presença de vocês. Hoje a gente recebe pessoas especiais que têm muito a contribuir. Doutora Thalita, fala um pouco da sua trajetória com a gente, como é que chegou no conselho, como é que foi esse convite. Esse convite foi feito a partir do meu colega aqui, doutor Marcelo Arruda, para compor a chapa, né? Fiquei muito lisonjeada. Já estou em Roraima como médica, atuando como médica desde 2014, né, trabalhando lá no HGR, em outros hospitais do estado. Trabalhamos na linha de frente do Covid e fiquei honrada com o convite e hoje estamos fazendo parte do CRM. Perfeito. Essa época foi bem difícil, né, do Covid? Bastante mesmo. Foi desafiador, doutora? Demais. Meu amigo, muito. Muito. E trabalhou de linha de frente, dia a dia, sem intervalo? Dia a dia. Vários colegas tiveram que sair de casa, inclusive eu estava com o meu bebê, na época tinha 4 meses, eu tive que sair de casa, fiquei 4 meses afastada. Falava com ele só por videochamada, era choro todo dia, mas... Momentos difíceis. O CRM, a medicina, a profissão falou mais alto pra gente ajudar a salvar vidas. Passei por isso também, doutora. E hoje a gente recebe também o doutor Marcelo, nosso primeiro vice-presidente, no qual nós já tivemos uma grande oportunidade de bater um papo, como eu falei há pouco. Mais uma vez, o doutor Marcelo, é um prazer recebê-lo. Lembrando que o doutor Marcelo, além de primeiro vice-presidente, ele é o próximo presidente em maio, doutor. É isso? Maio de 2026? Acho que é pronto. Né? Não sei. Ano que vem, 2026, o doutor Marcelo assumirá como nosso presidente. Isso faz parte do contexto de substituição, né? Presidencial. Então é um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Doutor Marcelo, fique à vontade para falar um pouco do senhor, da sua trajetória. Talvez algumas pessoas não assistiram os outros episódios. Isso já é um convite também, já volta lá. Assiste o episódio onde a gente fala de corregedoria. É um assunto muito importante. O prazer é meu, né, Patrick? Assim, minha trajetória no conselho, eu entrei no conselho em 2013. Eu até tinha falado no outro podcast, 2009. Eu troquei que 2009 eu cheguei em Roraima, né? Cheguei em Roraima em 2009. E entrei no Conselho em 2013, que foi meu primeiro mandato.
Aí 2018 de novo, 2023 o nosso grupo, né, assumiu. E desde que eu entrei eu faço parte da diretoria, os 2 primeiros mandatos na corregedoria, sempre foi o lugar que eu estive. E nesse 3º mandato comecei como primeiro vice-presidente e no ano que vem assumo a presidência. E assim, hoje a gente vai falar, não vai ser a corregedoria, né, mas vai falar de um setor de extrema importância do Conselho, que é a fiscalização. Que a fiscalização, ela atua basicamente, ela está lá na gênese da criação dos conselhos, né? A lei 3268 de 1957 foi feita por um colega médico, né? Dr. Juscelino Kubitschek, então presidente. Ele criou o Conselho Federal e os conselhos regionais como autarquias. E lá na lei tem, né, que uma das funções do conselho principais era o quê? Fiscalizar o exercício profissional e apurar a questão da conduta médica, que aí cabe a corregedoria. A fiscalização, hoje, que é um departamento, é um setor que envolve uma mão de obra grande do conselho. Nós temos aí 8 conselheiros que trabalham muito à frente, são 8 conselheiros, 2 funcionários, um só no DEFIS, que é o DEFIS, é o Departamento de Fiscalização, e mais um que dá um apoio. E assim, existe uma rotina semanal de fiscalização que a doutora Thalita, junto com os outros, programa para se fazer essa fiscalização. E a fiscalização, basicamente, ela vai averiguar o quê? O local de trabalho do médico, o exercício profissional da gente, em que condições a gente trabalha, de uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Como é que está esse ambiente de trabalho? Outra, existe o médico que está trabalhando, ele realmente é um médico, ele está devidamente inscrito. Existe um responsável técnico, que é o diretor técnico, ou então o RT, dependendo do tamanho da unidade, entendeu? Se tiver um corpo clínico, é um diretor técnico. Se uma unidade como um consultório, um RT. Inclusive, a figura da direção técnica, ela foi criada antes, 25 anos antes do Conselho. Em 1932... 1932 foi criada uma lei que definiu a criação do cargo de direção técnica, que é um cargo de suma importância que a gente precisa cobrar nas unidades, porque é quem a gente cobra. Fala, né? Mas vamos por partes para as pessoas entenderem. Um detalhe importante que o senhor falou em relação à criação, a gente gravou um episódio com o Dr. Nazareno, nosso primeiro tesoureiro, onde ele fala o contexto de criação, ele fala do nosso CRM Roraima. Foi um episódio muito importante, muito especial, porque faz parte das comemorações de 59 anos. Então, se você quiser assistir, vai lá, volta lá alguns episódios e assista esse episódio, porque vale a pena. Mas voltando ao assunto fiscalização, departamento de fiscalização. Primeira coisa, o doutor Marcelo ele já fundamentou ali a criação e tal. Todos os conselhos tem um departamento de fiscalização? Sim. É obrigatório. Sim. Agora, assim, antes de mais nada, antes da gente entrar nos detalhes, eu quero citar aqui, fazer uma referência, uma reverência a 2 nomes que estão envolvidos na fiscalização, que foram pessoas-chave no DEFIS, o que é hoje, né? Que é a doutora Blenda, que foi nossa presidente, desde que eu entrei por dois mandatos, né? E a doutora Rosa, que é uma pessoa que estruturou o DEFIS de uma forma tal que a gente recentemente, inclusive, fez uma homenagem a ela, dando o nome do setor ao nome da doutora Rosa, né? Então, assim, são pessoas que tiveram desprendimento fazendo fiscalizações, coisas até cinematográficas, né? De fazer flagrante em exercício legal da profissão, acompanhado de policial. Então, muito atuante as duas. E elas deram um corpo que Thalita pegou aí já com uma estrutura muito, muito sólida, que é o nosso DEFIS hoje, né? Que é um departamento que roda aí a todo vapor no conselho. Mencionar essas duas conselheiras, e são conselheiras. A doutora Blenda, ela é segunda vice-presidente, e a doutora Rosa, ex-presidente, ex-primeira secretária. Ela, de fato, levou nas costas as duas, né, o departamento, e foi mais que merecido essa homenagem que a gestão fez em reconhecimento aos serviços. Mas voltando lá à pauta em relação à fiscalização, a gente fala que, como o senhor mencionou, a fiscalização ela tem um papel importante para fiscalizar, e não é só você ver o consultório, só o ambiente, tem mais coisas envolvidas, né? Então, doutora Thalita, quando o médico fiscal, pode-se falar assim? Médico fiscal, conselheiro fiscal? Conselheiro. Pronto, o conselheiro.
quando o conselheiro ele vai fazer uma fiscalização, como é que é feito? Existe uma programação, a clínica, o hospital, ou as instituições de saúde, elas são avisadas previamente? Ou é surpresa? Como é que funciona? Tudo depende de como ele vai registrar lá com a gente, né? Primeiro ele entra no setor de registro e conforme o registro dele, vai a demanda lá para o setor de DEFIS e lá a gente segue uma programação, tá? O CFM, ele já vem de lá, tudo mapeado, um checklist. Isso, tudo direitinho, conforme cada setor, né? Cada consultório, cada especialidade, cada profissional, tá? Se for hospital. Se for hospital também. Centro cirúrgico. Tudo direitinho. Clínica, consultório compartilhado, consultório de cirurgião, de dermatologista, todas as especialidades têm todo um checklist que a gente já segue, que vem do CFM. Aqui a gente não faz, não pode modificar nenhum item a ser cobrado na fiscalização. Todo já vem programado do CFM. O que é cobrado aqui é cobrado em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Existe um programa específico para isso? Existe um programa que o CFM acordou com todos os DEFIS, né? Mandou para todos os DEFIS, teve uma atualização, um treinamento com todos os coordenadores do Brasil, para a gente poder ficar a par e saber mexer direitinho na programação. Um dos pilares também do Conselho Federal está relacionado à tecnologia. Então, trazer uma plataforma onde você coloca uma uniformidade na tua conduta, justamente para não criar situações onde aqui a gente faz de um jeito, São Paulo faz de outro. Para ficar uniforme e, né, a fiscalização, né? Exatamente, né? Ou seja, isso dá credibilidade às ações que o CFM faz. E a gente, como Conselho Regional, a gente segue juntamente com essa plataforma. Então, deixa aqui os parabéns ao nosso Conselho Federal, porque ele sempre buscando a vanguarda na tecnologia, né? Dr. Marcelo, ele fala um pouco do responsável técnico, ou diretor técnico. Toda unidade tem um responsável técnico, Dr. Marcelo? Todo estabelecimento de saúde tem que ter um responsável técnico. É médico? Assim, vamos lá. Porque o RT não pode não ser um médico. Um consultório de dentista vai ter um RT dentista. Perfeito. Então, o responsável técnico no consultório médico tem que ser médico. E o diretor técnico aí tem que ser médico. Essa lei, ela existe, inclusive antes da criação do conselho. E essa lei, ela continua valendo. Então, não existe, não tem como nenhuma unidade de saúde funcionar, hospital, sem um diretor técnico. Ela tem que ter um diretor técnico, entendeu? Até porque o diretor técnico, como você falou, é a pessoa a quem a gente cobra. Porque o CRM, a gente não tem poder de polícia, a gente não tem poder de interferência na gestão de nenhuma unidade de saúde. A gente faz um trabalho silencioso em prol da população e da ciência médica, que realmente as pessoas não têm noção. Todas as unidades de saúde, privadas e públicas do Estado, são visitadas pelo Conselho. Entendeu? Pra você ter ideia. E assim, seguindo um modelo padrão de fiscalização, que é modelo internacional, a fiscalização do CFM. Com tópicos de marcação, consultório 1, consultório 2, tem que ter isso, tem que ter aquilo, sempre visando a segurança do paciente e do próprio médico. Às vezes tem até colegas que ficam... às vezes não entendem, mas por que está cobrando isso? É aquela história. Acho que o médico tem que sempre ter empatia. A gente tem que cobrar o consultório que a gente gostaria de ir. Exato. A gente tem que cobrar o atendimento na rede pública que a gente gostaria de ir. Infelizmente, às vezes a gente não encontra. E aí muita gente diz, então por que funciona? Por que fecha? A gente não tem como interferir. A gente muitas vezes conversa. Fiscalização muitas vezes manda para os gestores, conversa com órgãos reguladores várias vezes, faz fiscalização conjunta. A gente faz o que pode, chama direção de hospital para conversar, entendeu? Para dizer, pessoal, isso aqui adequa isso. Inclusive, a gente já participou várias vezes de adequações até de unidades que estavam sendo construídas, dando dicas dentro de normas. Sempre em conjunto. Então, assim, é um trabalho silencioso muito importante. Essa resposta do Dr. Marcelo já responde muito aqui a importância de um setor, um departamento de fiscalização. Ou seja, eu acredito que a gente, como conselho, a gente tem basicamente duas prioridades. Uma é
levar a melhor medicina para nossa, a melhor, quando eu falo a melhor, a correta, com evidências, baseada em evidências, falando sobre empatia, que o Dr. Marcelo cita, né? Isso é muito importante. Então, levar segurança para o nosso paciente, porque já pensou você ser atendido em qualquer, debaixo de uma árvore? A doutora Rosa fala sobre isso, né? Que não, aqui em Roraima ninguém mais vai ser atendido debaixo de árvore. Acredito que coisas que aconteceram no passado, talvez. Então, a fiscalização, ela fala sobre isso. Ela dá segurança para o nosso paciente e segurança para o médico. Né? Porque você tem um ambiente que você se sente confortável. E isso gera qualidade, credibilidade, atenção, empatia. Né? Imagina um paciente fragilizado em ser atendido em qualquer lugar. Então, a fiscalização, a gente não é somente um setor que você vai lá, verifica se está tudo ok dentro dos conformes. Não, é muito mais, né? Fala de responsabilidade, de responsável técnico, fala do ambiente, fala mais de quê, além disso? É assim, Patrick, é importante destacar o seguinte, do mesmo jeito que eu falei da corregedoria, como é que surge a fiscalização? Então, a fiscalização, existe um cronograma de fiscalizações padrões, que elas são feitas periodicamente. Existem fiscalizações que são feitas quando algum médico, por exemplo, dá uma entrada num CNPJ, vai abrir uma empresa, ou então um consultório mesmo, pessoa física. O conselho tem que ir lá para chancelar se aquele consultório está dentro dos padrões. O médico vai ser só consulta, vai fazer um procedimento, vai fazer uma intervenção. Tem que ter isso, aquilo. Então, isso tudo acontece. E existem também as fiscalizações por denúncias e também, às vezes, por matérias vinculadas. E aí tem uma diferença da corregedoria. A denúncia para a fiscalização, ela pode ser anônima. Entendeu? Ela pode ser anônima. A denúncia da fiscalização, ela pode ser anônima. A corregedoria não? Não. Só que tem um detalhe. Uma denúncia para a fiscalização, ela pode ter um desdobramento muito amplo. Pode ter um desdobramento político. Você demandar a comissão política, pessoal, vamos tocar nossos gestores em relação a isso que está acontecendo. Pode ter um desdobramento... Isso está mais relacionado com instituições de saúde públicas, vamos dizer. Né? Pode ter um desdobramento ético. Você identifica um colega que está anunciando uma especialidade que não tem. Você vai Codame, aí você tem tudo interligado. Ou você identifica uma coisa mais grave, corregedoria. Mesmo a denúncia sendo anônima, você de ofício pode gerar uma demanda contra um colega para a corregedoria. Entendeu? Explica, doutor, só explica sobre de ofício para as pessoas entenderem. De ofício é quando o conselho manda instaurar a sindicância. Não existe um denunciante. Pronto. De ofício. Então, a fiscalização ela foi feita por uma denúncia anônima. Nessa fiscalização se identificou que um profissional A está tendo indícios de uma infração. Então, o CRM de ofício manda para a corregedoria. Aí muita gente... mas a denúncia foi anônima. Não, foi anônima, mas existia um trabalho de fiscalização que se identificou materialidade para encaminhar isso. Então, assim, a fiscalização ela tem essa ação muito ampla em relação ao desdobramento do que é feito, entendeu? A questão de você tanto ter uma ação política, de tentar conversar com o gestor, sensibilizar, vamos fazer isso, vamos ver aqui, na medida do possível que a gente pode fazer, né? Também cobrar da direção técnica, que é a quem a gente tem que cobrar, entendeu? O diretor técnico, ele tem que ter esse papel de assumir o papel dele ali dentro da unidade. Responsabilidade. Ele é o responsável técnico, entendeu? Para defender o trabalho ético dentro da unidade. Então é isso. Todo consultório, deixa eu melhorar, toda empresa médica, ela obrigatoriamente passa pela fiscalização, ela é fiscalizada? Passa. Toda empresa médica, ela passa porque ela tem vários padrões, né? Pode ser empresa médica terceirizada, pode ser empresa médica para contratar vários funcionários, né? Pode ter empresa médica para alugar material para hospitalar, né? Para entrar em acordo, né? E tudo isso também a gente segue, cada um desses a gente segue tópicos já predestinados, já. Tem alguma empresa de saúde que as pessoas nem imaginam que é fiscalizada? Não a empresa assim, mas o serviço em si. Tem um serviço assim que as pessoas, meu Deus, mas o CRM fiscaliza isso? Teve uma empresa agora que a gente fiscalizou.
Pronto. Funerária. Funerária? A funerária. Se você tem funerária fiscalizada. Inclusive foi um empenho grande da gestão em relação a esse ponto recente, entendeu? Todas funerárias são fiscalizadas pelo CRM. Quando tem serviço de somado conservação. Não é isso, Thalita? Interessante. E você que é minha coordenadora. Olha que interessante. Detalhe importante que hoje a gente convida o Dr. Marcelo porque ele, como primeiro vice-presidente, ele é o diretor responsável pelo departamento da fiscalização. E a doutora Thalita, como conselheira, é coordenadora, ou seja, no operacional ali, inclusive fazendo um excelente trabalho nessa gestão. E aproveitando nisso, doutora, como é que foram as fiscalizações em 2024 e como é que estão sendo e serão em 2025? Tem uma programação? Temos. Em 2024, a gente conseguiu fiscalizar todas as UBSs da cidade, que foi muito importante. Cidade de Boa Vista. Aqui na capital, isso. Que a gente avaliou todas, né? Vendo como que estava o funcionamento, a estrutura física, né? Dos prédios, os medicamentos que estavam faltando, tudo direitinho. A gente notificou, viu tudo, todos eles, tá? E agora a nossa programação para 2025 é fazer essas fiscalizações das UBSs nos interiores também. A gente vai começar a viajar para fazer fiscalização de todos eles. Hospitais grandes também no interior, a gente vai começar a fazer também. Tanto público e privado. Tudo que for. Agora, inicialmente, a gente vai começar com os públicos. Aí depois a gente vai para os privados. Perfeito. É muito trabalho, tem muito trabalho pela frente. Tem muitas unidades aí que vão receber a visita da fiscalização. Isso. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um programa muito legal dentro do Conselho Regional de Medicina, no CRM Roraima, que é o nosso clube de benefícios, onde nós temos parceiros, empresas parceiras que acreditam na seriedade da nossa instituição e nos oferece isso de volta para os médicos, para os funcionários do CRM, para os familiares dos médicos, importante também, que você vai lá na empresa, tem um desconto lá especial, a gente tem restaurante, lojas de roupa, várias empresas parceiras. Se você quer saber um pouco mais, vai lá no nosso site Clube de Benefícios crmrr.com.br, Clube de Benefícios crmrr.com.br. Nós temos mais de 30 parceiros lá disponíveis, onde você só dá o seu nome, mostra sua carteirinha e já usufrui dos descontos de produtos e serviços. Então, Clube de Benefícios crmrr.com.br. Vocês sabiam disso? Já estão usando? Já. Então, pronto. Deixa aqui o convite para você aí, tá? Pessoal, o nosso bate-papo aqui ele foi tão rápido. A gente já tá quase chegando ao fim, doutora. E aí? Como é que foi a experiência aqui com a gente? Falar um pouco da fiscalização. É um assunto muito importante. Muitos colegas médicos não têm noção. Acho que não, agenda lá que é coisa rápida. Não é, né? Assim, muitos colegas têm medo, né, da fiscalização. Quando vê a gente chegando lá no consultório com a nossa fardinha, o símbolo lá do brasão do Brasil, o pessoal fica meio com medo. Mas assim, a gente tá aqui para ajudar, né, para levar um melhor, como você já falou, um melhor atendimento para o paciente, né? Para a gente levar um consultório, fazer um consultório digno para o atendimento que precisa, né? E a gente está buscando, fiscalizando tudo direitinho. A gente está aqui para ajudar, só para somar. Perfeito. Doutor Marcelo? O que é que eu queria acrescentar é o seguinte, que quando você falou da quantidade de fiscalizações, 129 fiscalizações no ano passado é muita coisa. E assim, dá parabéns à equipe da fiscalização médica. Por quê? Porque enquanto a gente tem conselhos que existem a figura do médico fiscal, que é isso, é um médico concursado de carreira do conselho. Ele não é do corpo conselhal, ele é um médico que está ali para fazer fiscalização, porque a demanda é muito grande. A gente, como não tem condição de ter isso, um conselho pequeno, a gente divide essa tarefa entre os conselheiros. E assim, você imagine uma pessoa que está em pleno gás aí trabalhando, viajar para Santa Maria do Boiaçu, aí a gente tem sul do estado, aí tem que pedir uma dispensa. Então assim, o pessoal se desdobra muito para isso acontecer, e acontece 129 fiscalizações num ano não é pouca coisa, né? Você botar praticamente
A cada 2 dias você está indo em algum canto, né? Exato. Então, assim, é um trabalho incansável. E isso que Thalita falou, as pessoas, os colegas têm que entender que esse trabalho, a gente segue uma rotina, não é Thalita, não é Marcelo, não é... É um script que visa o que é melhor. E todo mundo quer o melhor. Exato. E a população também, quando estiver vendo a atuação do Conselho nisso, pode ter certeza que a gente pode não resolver como gostaria de resolver, porque a gente não tem poder de gestão, de compra, de tudo. Mas o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, a gente tenta fazer. E bem feito, né? Bem feito. A gente fala aí sobre tecnologia, a gente fala sobre checklist, a gente fala sobre programação, números, indicadores, isso tudo para levar qualidade, né? Qualidade médica, qualidade de atendimento para os nossos pacientes. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O nosso tempo voou, passou muito rápido. A gente queria falar mais coisas, mas o nosso podcast, nosso objetivo é esse: trazer informações importantes. Nesse episódio, a gente falou sobre o conselho, trazer informações importantes que os colegas médicos, muitos não sabem. Acho que o conselho é só um prédio que é para condenar, e não é. A nossa gestão, a gente leva isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito compromisso e, sobretudo, com empatia, entendendo que a casa, o CRM Roraima, é a casa do médico. Isso. E a gente traz esse médico para dentro da casa dele com respeito, né? Com muita dedicação, educação médica continuada, fiscalizações responsáveis, corregedorias sendo feitas com muita responsabilidade, inúmeras atividades que os conselheiros têm feito justamente para garantir segurança para o nosso paciente e, sobretudo, para o nosso público-alvo, que é o médico. Né? A nossa população agradece, a gente como conselho agradece, os colegas médicos agradecem por essa parceria. Então, a gente está encerrando mais um episódio. Eu não poderia te agradecer novamente a Rádio Defensoria, a Defensoria Pública que acreditou nesse projeto, acredita nesse projeto e cede para a gente aqui esse espaço incrível, maravilhoso. A gente tem uma gratidão enorme pela Defensoria. Aos nossos conselheiros, se não fosse a força da secretaria, junto com o presidente, junto com a diretoria e a plenária, esse projeto não teria acontecido. Então, a gente deixa os nossos agradecimentos e aos nossos funcionários do CRM que desdobram ali diante das funções dia a dia para que a gente continue fazendo o nosso melhor. Pessoal, se você ainda não nos segue, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @CRM Roraima. Lá tem vários cortes, o Dr. Marcelo já apareceu nesses cortes. Tem mais cortes para vir, então nos assistam lá, vai ser... pra gente é um prazer te receber lá. Aproveita, vai lá no nosso YouTube, @CRM Roraima, já segue o nosso canal. Se você gostou desse episódio, dá um like aí, porque pra gente é muito importante. Compartilha para algum colega médico que precisa saber sobre isso que a gente tem falado aqui nos nossos episódios. Para você, um grande abraço, a gente vai se despedindo por aqui. Obrigado pela sua audiência. Esqueci de falar do Spotify também, do Deezer. Então, se você quiser também ouvir os podcasts, vai lá nas plataformas de stream e nos ouçam por lá também, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica por aqui e eu te espero no próximo episódio. Até lá!